Apesar de cada vez mais frequente no meio empresarial, a sustentabilidade ainda é alvo de muitas discussões. Alex Carneiro. Há duas grandes visões ou vertentes dentro da ideia de sustentabilidade. A primeira, institucional, aquela que está ligada à possibilidade da sustentabilidade dentro do sistema capitalista. Aquela que acredita que as organizações, instituições, empresas, órgãos públicos podem sim estar dentro do sistema capitalista, produzindo e também fazendo isso de forma sustentável. Ou seja, permitindo que nós possamos ter riqueza, nós possamos ter uma série de outros benefícios, porém, usando de todos os nossos recursos de forma equilibrada. A segunda vertente é a vertente da oposição. A vertente da oposição é aquela que acredita que não é possível termos sustentabilidade dentro do sistema que nós vivemos, dentro do sistema capitalista. Essa é uma vertente que procura sempre se opor a toda e qualquer ação e todo e qualquer aspecto que esteja ligado à economia capitalista e à sustentabilidade. Essa é uma questão muito interessante. Por quê? Para podermos nos posicionar. Acho interessante pensarmos na questão não do confronto, mas sim do compartilhamento, mas sim do apaziguamento, do equilíbrio, porque afinal, equilíbrio é o ponto central da sustentabilidade. Não podemos falar de sustentabilidade sem pensar no equilíbrio de uma vida saudável e digna. Não podemos pensar em sustentabilidade sem que o Estado possa cumprir o seu dever de atender o interesse público e, portanto, todas as nossas necessidades de forma adequada, benéfica e saudável. A educação, o lazer, a saúde. Logo, eu queria convidar você a pensar em qual é a visão que você tem tido da sustentabilidade. Normalmente, os produtos piratas são consumidos pelo baixo custo, cerca de 93% mais baratos que os originais. No entanto, esse consumo ilegal traz perdas de 30 bilhões de reais por ano ao Brasil. Além do prejuízo na arrecadação de impostos, a pirataria gera desemprego, problemas de saúde e ainda alimenta o crime organizado. Ao comprar um produto pirata, o cidadão alimenta um comércio informal e ilegal. É preciso que a sociedade conscientize-se sobre a importância de comprar produtos originais e não alimentar o crime. Pirataria é crime, punida no Código Penal e prevista nos nossos artigos 184 e seguintes desse estatuto. Quem copia pratica crime e quem os vende, disponibiliza ao comércio, etc., com intuito de lucro, também na sua modalidade qualificada. Tecnicamente falando, se nós usarmos, se nós temos o Código Penal ao pé da letra, aquele que compra, ele poderia ser incriminado, inclusive, no próprio crime de receptação, uma vez que se trata de direitos patrimoniais, a violação de direitos autorais. Na região da 25 de março é comum vermos policiais militares e até bases fixas da PM. Qualquer policial pode fazer essa apreensão, pode fazer essa fiscalização, ou o povo, qualquer do povo pode também. O que acontece em determinadas vezes é assim, a atribuição da nossa delegacia especificamente, o que nós tentamos? Nós tentamos fazer a maior apreensão, ou seja, quem está produzindo, quem está fornecendo em grande escala esses produtos. É lógico, tentar focar no grande comerciante, no grande distribuidor para tentar fazer, dar uma aplicabilidade maior à lei. A Polícia Federal é a responsável pela fiscalização. Vejam alguns dados de produtos piratas apreendidos em 2012. Mais de 91 mil litros de bebidas, 250 mil CDs, mais de 3 milhões de pacotes de cigarros, 184 mil litros de combustível, 81.600 equipamentos de informática e até 671 mil medicamentos falsos. Comprando um produto falsificado, o consumidor não tem garantia de nada e depois não adianta reclamar. As pessoas às vezes procuram o PROCON
por produtos como, por exemplo, um aparelho celular que comprou e levou para casa. Depois de alguns dias o aparelho apresentou um vício bastante grande e ele então vem procurar o PROCON para reclamar do aparelho. E como ele comprou aquele produto pirata, ele não tem nota fiscal, e nós não temos a procedência daquele aparelho, não tem o fabricante daquele aparelho, infelizmente o PROCON fica inviabilizado de ajudar este consumidor a reparar esse dano que lhe foi causado. Exatamente porque a nota fiscal, ela vai indicar quem foi o vendedor, né? Qual foi o fornecedor vendedor. E por meio disso, a gente verifica também quem é o fabricante, para a gente muitas vezes poder acionar. O PROCON normalmente aciona ou o fornecedor ou o fabricante daquele produto. Então isto é fundamental, que ele tenha sempre a nota fiscal para procurar os seus direitos. Esse consumidor que compra uma loja adequada, que emite nota fiscal, a primeira garantia que ele tem, ou ele tem mais garantias de que ele está comprando um produto que lhe dê respaldo, que lhe proteja, que lhe forneça segurança à vida, à saúde, contra acidentes. Na medida em que ele não tem essa nota fiscal, ou esse produto se não tem a procedência, ele não vai ter nenhuma dessa garantia. Além disso, se apresentar algum defeito do produto, algum vício, ele pode procurar o PROCON, ele pode exigir a troca desse produto, se for dentro do período da troca, ele tem a garantia para ele procurar assistência técnica e na medida em que ele compra um produto que não tem nota fiscal, que não se sabe a procedência, ou um produto clandestino, um produto pirata, ele não tem nenhuma dessa garantia. Além do que, muitas vezes, a compra de um produto pirata pode prejudicar um outro produto não pirata. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenho um computador, o meu computador tem certificação, eu comprei, eu tenho nota fiscal, eu tenho fornecedor, eu tenho fabricante, mas eu comprei acessórios dele pirata e eu coloco aquele acessório danifica todo aquele meu computador. Se aquele acessório danificar o meu computador, mesmo eu recorrendo ao PROCON, vai ficar constatado que o prejuízo, que o dano causado foi por culpa exclusiva do consumidor. E o consumidor, então, não vai poder ter nenhum ressarcimento daquele dano causado. A destruição de toneladas de produtos falsos é prática comum na comemoração do Dia Nacional de Combate à Pirataria, realizado sempre dia 2 de dezembro. Afinal, frequentemente vemos na mídia notícias dessas apreensões. 10.000 DVDs e CDs foram apreendidos. A polícia ainda calcula a quantidade de CDs e DVDs piratas na maior apreensão do ano na região. Serão enquadrados no artigo 184 do Código Penal. Estamos de volta com a nutricionista Fabíola Nejar. Fabíola, na sua opinião, comprar o mais barato é sempre a melhor opção de consumo? Então, Everton, na alimentação sim. Porque aquilo que tem menor preço significa que ele é da época e significa que ele foi produzido perto de mim. Isso dá ao alimento maior qualidade nutricional. Quando ele é da terra, mais próxima do meu consumo, eu perco menos nutriente. E quando ele é da época, significa que ele tem menos defensivo agrícola. Portanto, é um alimento melhor para o consumo. Então, na alimentação, isso é uma verdade. Quanto mais barato tiver o alimento, significa que ele pode ser levado para casa porque vale a pena consumir. Inclusive, nós acabamos de ver uma reportagem falando sobre pirataria e teve essa frase, né? Nem sempre o barato é o melhor, o barato muitas vezes pode sair caro. Na nutrição, então, é diferente. Sim. A ideia. É diferente, principalmente quando a gente pensa dos alimentos pouco processados, porque os alimentos ultraprocessados, os industrializados, eles de fato nem devem entrar na mesa de casa, né? Não deve participar da alimentação do brasileiro, porque quando um alimento é muito processado, ele traz com ele outros componentes que não são os mais adequados. E às vezes sim, esses alimentos também entram numa promoção, tentando induzir o consumo. Mas falando dos alimentos pouco processados, aqueles que a gente encontra nas feiras, nos mercados, esses sim a gente precisa levar para casa quando ele estiver com um preço bom. E tem algumas famílias que têm aquela ideia, poxa vida, se eu for querer ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais equilibrada e saudável, eu vou ter que comprar tudo integral, aí vai ser mais caro e isso vai pesar no orçamento da família. Como que a gente pode falar para esse telespectador que não é bem assim?
Então, a gente tem trabalhado, o Brasil tem trabalhado nesse sentido. O professor Carlos Augusto Monteiro, da USP, tem conversado muito com o governo federal no sentido de determinar algumas leis que façam com que os alimentos menos processados tenham um custo menor do que os alimentos ultraprocessados. Ainda hoje é comum a gente encontrar um arroz polido mais barato do que o integral. Mas isso já está mudando e a gente vai conseguir maiores taxas para produtos ultraprocessados e menores taxas para aqueles menos beneficiados. Enquanto isso não acontece, eu costumo dizer que a hora que você pondera, coloca lá na sua planilha dos custos, a compra, por exemplo, de um arroz integral, a compra de uma fibra de trigo, uma farinha de trigo às vezes integral, ou algum outro alimento que possa, em princípio, parecer mais caro, se a gente coloca no papel, isso traz para a família um benefício tão grande que vale a pena as pessoas investirem. Sim. De um modo geral, os alimentos com menor processamento, esses que a gente encontra nas feiras, a gente consegue preço bom. Então, se eu der conta de ir ao mercado ou na feira livre na rua da minha casa, eu vou ter acesso a alimentos de boa qualidade e alimentos de custo acessível. Isso não custa caro. O que também dificulta a adesão é hábito. Como eu não gosto muito do arroz integral frente ao arroz branco, aí tem então mais dificuldade, eu falo, esse aqui não dá porque ele está mais caro. Mas quando eu organizo e assim, a família tem que se predispor a essa mudança. Eu falo, não, olha só, eu sinto diferença comendo um arroz integral, é diferente de comer um arroz polido. E isso vai sendo modificado lentamente na casa, na família, e sem trazer trauma, sabe, Everton? Eu também sempre digo isso. Eu não gosto de arroz integral, então coloque uma vez na semana, coloque 2 vezes na semana, vai incluindo de forma lenta. Isso ajuda na adesão de um consumo mais saudável, sem aquela questão de ser obrigado, de ser muito chato, de ser ruim. O alimento é algo sagrado e a alimentação tem e deve ser prazerosa. Aliás, antes você gastar com um alimento saudável do que depois com remédio, na verdade. Exatamente, exatamente. E a nutricionista Fabíola Nejar continua nos nossos estúdios. Depois do intervalo você vai ver. Programa Lei Seca diminui o número de acidentes em São José dos Campos. E ainda, menina de 7 anos ganha dinheiro fazendo desenhos. Voltamos já. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.